E hoje, em especial, nós vamos falar de educação, da boa educação, não da educação formal constituída pela escola. Afinal de contas, nunca nós vivemos, né, uma confusão tão grande entre, né, a ideia ou a suposta ideia perversa, né, de ser sincero e a falta, né, de respeito, em última instância, né? Pois bem, há um dito cultural que reza que educação vem de berço. E nós reafirmamos que sim. Mas é preciso que nós entendamos que o berço, né, de onde vêm esses princípios básicos de educação, está associado não às figuras do berço, mas à capacidade que essas figuras têm de construir valores civilizatórios ou valores de gentileza com essa identidade que está se fazendo. O que eu quero dizer em última instância é que, né, uma criança pode ser muito bem educada e se tornar um adulto respeitoso, um adulto com, né, gestos empáticos, tendo sido criado pelos avós, né? Quer dizer, o que conta ali é a capacidade de constituir relações, né, de construção, né, de valores que vão implicar em atitudes civilizadas diante do outro. Ou seja, eu posso ter uma família, né, constituída dentro de um imaginário que nós trazemos, que é aquele do pai, da mãe, dos filhinhos, e ter, né, crianças que se constituirão insuportáveis, se tratando de valores, e se formarão na universidade, continuarão mal educadas. Aliás, professor, né, Cortella fala muito bem disso. Gente que formada é extremamente mal educada. Ou seja, né, os princípios da boa educação estão associados à minha capacidade de ser, em última instância, empático. Como a empatia é colocar-se no lugar do outro, e nós vivemos um contemporâneo de escassez de compaixão, né? Fica realmente complicado pensar em relações onde o respeito impere, onde o cuidado com que se diz e com que se faz esteja extremamente associado à formação que se tem, né? Porque nós construímos um imaginário de que sujeitos letrados têm, né, por deveras, uma construção de boa educação. Engano, por engano, né? Na verdade, a boa educação está associado ao regime de valores que nos governa, né? Se o regime de valores que governa aquele sujeito que foi criado, né, foi constituído como um sujeito mimado, né, como um sujeito que a mãe compensou a falta, né, ou a sua falta como elemento ou figura materna, com um brinquedo, né, ela vai ser um adulto que não vai saber lidar com pesos e medidas, né? Porque o que seria uma pessoa mal educada num conceito clássico? Alguém que invade, né, estupra, nega a condição e o espaço do outro. Ela não entende o espaço do outro. Ela não consegue fazer interpessoalidade sem se sobressair, desqualificando a identidade que com ele, né, ou com ela media as relações. Então nós vivemos hoje, no contemporâneo, né, um levante de relações tóxicas carregadas de gente mal educada, né? E quando eu falo mal educada, repito, eu não estou falando do processo de escolarização, porque ele não garante que o sujeito, né, seja gentil, né? A escola não pode garantir que o sujeito seja gentil se os outros, que são aqueles do núcleo familiar, sejam pais, sejam avós, têm uma construção extremamente egoísta. Ou seja, a escola não pode e não deve tomar para si, né, a ideia de um fardo, né, que é assumir a condição de conduta, né, daquele aluno ou daquela aluna.
Por isso que hoje nós temos gente formada, como diria o professor Cortella, e extremamente mal educada, né? Gente que entra sem bater, gente que fala com outros gritando, gente que não respeita a hierarquia, gente que tem dificuldade de ouvir não, gente que tóxica, né, tem prazer em desqualificar o trabalho do outro, né? Gente que, construída academicamente, não cabe nas nossas lógicas algumas posturas extremamente inadequadas em relação, inclusive, às condições de trabalho, né? Nós estamos hoje vivendo, né, uma condição de infestamento. E vou usar essa expressão para poder deixar bem concreto. Acabei de criar ela, né? De gente que nos surpreende quando nós nos flagramos vendo-o ou vendo-a tendo uma postura que não está adequada, né? Aquilo que nós entendemos que é elementar e que passa por uma palavra que é fantástica, que se chama respeito, né? Respeito à hierarquia, respeito, né, à condição de trabalho, respeito ao tempo, respeito a tanta coisa. Na verdade, nós nunca vivemos tamanha falta de respeito. Então há que se pensar, né, que hoje nós temos que aprender a lidar com gente mal educada, né? A receita para isso não há, né? O que há é sim, né, uma exigência de capacidade de centramento de quem sofre, né, o assédio da má educação, né? Então o professor Cortella diz algo fantástico. Ele diz: a questão é, você vai ter que aprender a lidar com as pessoas mal educadas, porque como elas vêm de famílias compensatórias, como elas vêm de famílias, né, que não trabalham a ideia da frustração, elas entendem que a relação que elas estabelecem como adulto, né, ou como adultas, é extensão daquilo que viviam lá, né? Então a prática de desqualificar para eles é extremamente natural. Eles naturalizam absurdos, né? Se você gravar o que eles falam e pôr para eles ouvirem, é capaz de eles se assustarem com o que dizem. Porque o que eles dizem foge da lógica civilizatória, foge da lógica respeitosa. Então, realmente, né, professor Cortella tem toda a razão. Vivemos numa sociedade de gente formada, mas mal educada. E repito, escolarização não tem compromisso com boa educação. Boa educação vem da matriz das relações do bojo familiar. E o bojo familiar são os atores que vão dando a esse sujeito, né, a ideia do que pode e do que não pode. Porque nós somos literalmente governados por uma ideia, e eu entendo que isso é pertinente, de bom senso. O que cabe e o que não cabe nesse regime de condutas? A verdade está posta, né? E que nós possamos, com muita sabedoria, né, lidar, fazer os enfrentamentos necessários com essa falta de decoro, que nada mais é, né, em última instância, do que falta de educação, né? Simples assim.